Olá, muito boa tarde, boa quarta-feira, 15 horas. Vamos dar início a mais um consultório. Esta tarde vamos falar sobre a especialidade de oftalmologia pediátrica. Vamos também ter em conta a importância da saúde oral. Temos vindo várias vezes a falar sobre a importância da saúde oral para a nossa saúde geral e vamos ter a oportunidade também, ao nível da medicina dentária, de tirar dúvidas. Por isso, comece a ligar 225-083-204 para entrar em direto connosco na terceira parte do programa e, como de resto é habitual, abrimos a nossa linha telefónica e vamos aproveitar para tirar dúvidas. Por isso, aproveite, consultório@portocanal.pt é o nosso endereço eletrónico para deixar as suas questões por escrito ou então algum comentário ou sugestão também que nos queira deixar. Nós estamos atentos à nossa caixa de entrada. E, sem mais demoras, cumprimentar o nosso primeiro convidado desta tarde, é o Dr. Ricardo Dourado Leite, médico oftalmologista. Muito boa tarde, Dr. Ricardo. Dentro da oftalmologia também houve tantos avanços que naturalmente depois há as chamadas, vamos chamar nós aqui de subespecialidades, não é? E portanto a oftalmologia pediátrica também tem ganho muito terreno nos últimos anos. Sim, sim. Antes de mais, boa tarde e muito obrigado por mais uma vez ter a oportunidade de estar no vosso programa. De facto, é muito importante termos uma subdiferenciação em oftalmologia pediátrica porque é uma área muito específica e que requer alguma orientação, alguma definição maior daquilo que é a nossa formação. E cada vez mais os pais e os pediatras e os médicos de família estão cada vez mais sensibilizados para a patologia nas crianças e que o rastreio também se reveste uma importância fulcral naquilo que é o diagnóstico e tratamento e prevenção de patologias que apenas se podem tratar nesta idade. Agora, a oftalmologia pediátrica, vamos aqui estabelecer, está aqui preconizada uma idade? Para a primeira avaliação? Não, isso é o rastreio, mas a minha pergunta é, o que é que se considera oftalmologia pediátrica? De que idades? Em termos estritos, é até aos 18 anos. Claro que a partir dos 12, 14 anos, a consulta de oftalmologia pediátrica não tem muitas diferenças daquilo que já é a idade adulta. Mas nos primeiros anos de vida isso não é bem assim e, portanto, temos que ter uma diferenciação maior para termos mais capacidade de detectar coisas mais complexas e que tratadas atempadamente têm um bom prognóstico. Agora, a verdade é que o rastreio veio também ajudar-vos em muito e também alertar os pais, os encarregados de educação, os familiares e também os pediatras, claro, para esta realidade que é existirem logo erros no desenvolvimento da visão, não é? Claro. Uma ótima pergunta. Uma ideia que é preciso ter em mente e que é muito importante também para percebermos as patologias mais frequentes na idade pediátrica e a forma como elas podem interferir no desenvolvimento da visão é percebermos que, ao nascer, a criança não sabe ver. Portanto, a capacidade de ver é uma competência que se adquire como qualquer outra. A criança, no primeiro dia de vida, nos primeiros dias de vida, apenas vê sombras, vê vultos, e essa capacidade de ver, de aprender, essa aprendizagem vai crescendo exponencialmente durante os primeiros anos dias de vida e semanas de vida, e está dependente de um correto e de uma boa estimulação cerebral por parte da informação que lhe chega através dos olhos. E, portanto, sempre que nós temos uma avaliação em consulta, o que um oftalmologista pediátrico procura é identificar fatores de risco para um conceito que é a ambliopia e diagnosticá-la e tratá-la se ela já existir. E, portanto, a ambliopia, até vou antecipar um pouco, é o conceito mais fundamental em oftalmologia pediátrica, que diz respeito a uma visão abaixo daquilo que é o esperado para a idade da criança, que pode ser bilateral, mas mais frequentemente é unilateral, e que se deve a uma estimulação inadequada do cérebro da criança durante os primeiros anos de vida, que são aqueles que são mais importantes. A ambliopia é tratável, mas é uma patologia que é da criança e só pode ser tratada na idade pediátrica. Portanto, chegando à idade adulta com ambliopia, é impossível nós revertermos a situação. E, portanto, o rastreio reveste-se por isso mesmo de uma importância fundamental e até porque é quase sempre tratável, quase sempre recuperável a ambliopia. E o rastreio está preconizado para que idade, atualmente? É uma questão que não é unânime. Portanto,
Eu digo sempre que, num mundo ideal, todas as crianças deveriam, até aos 2 anos de vida, ser observadas pela primeira vez em consulta de oftalmologia pediátrica. Mas isso nem sempre é possível, não há meios humanos e económicos, se calhar, que o proporcionem. E, portanto, eu digo que, no limite, até aos 4 anos, todos nós devemos levar os nossos filhos a uma consulta de avaliação de oftalmologia pediátrica. Mas pronto, entroncando um bocado nisso, nós aqui no Norte, pelo menos aqui já está bem completamente implementado, temos o rastreio proporcionado pelo Sistema Nacional de Saúde, um fotorrastreio nos centros de saúde, em que rastreamos os fatores de risco para a ambliopia e, portanto, sob esse ponto de vista, que a nossa população está mais protegida, e sempre que há alguma sinalização, esses miúdos, essas crianças são diretamente referenciadas para o hospital da área de residência. Não raras vezes ouvimos histórias no passado, aqui, e não é preciso recuar assim há tantos anos atrás, mas havia adultos e jovens adultos que só bastante mais tarde, quando colocavam óculos ou por algum motivo, até mesmo profissional, se apercebiam, é que de facto o mundo não era exatamente aquele, não viam um mundo exatamente como o deveriam ter sempre visto. Exatamente. Ou seja, nós não sabemos se vemos bem ou mal, até nos mostrarem o que é ver bem, não é? Isso é um bocado verdade. Embora a criança às vezes pode ver substancialmente mal e, por um lado, não se sabe queixar muito bem e, por outro lado, a plasticidade cerebral das crianças é tão grande que elas conseguem ter um desempenho próximo do normal e sem que os pais e os professores se apercebam. E por isso mesmo é que o rastreio, mais uma vez, sublinho-se, é muito importante, porque as crianças podem não dar sintoma ou sinal nenhum, podem ter sintomas e não dar sinais nenhuns e podem ver mal. Mais ainda quando se trata de um problema unilateral, porque se uma criança vir completamente bem de um olho, mas não vir do outro, facilmente passará despercebida e, portanto, se não for rastreada, passará até à idade adulta sem ser diagnosticada essa questão e depois já não é tratável. Agora, existem essas questões não comunicáveis pela criança e não detetáveis pelos pais. Existem outro tipo de patologias que os pais se apercebem visualmente. Nós sabemos que a criança está ou com algum desvio, que existe ali uma patologia, nomeadamente desvios do olho. Exatamente. Vamos falar sobre isso, vamos dar alguns exemplos desses que são mais facilmente detectáveis. Claro, alterações anatómicas e que são observáveis a olho nu. Naturalmente, quer os pais, quer os pediatras, quer os médicos de família, quer os professores conseguem perceber-se de alguma alteração, ou de novo, ou o que existe desde sempre. O estrabismo é à cabeça uma das causas principais nesse âmbito e pela sua frequência, mas também porque é a segunda causa maior da ambliopia. Portanto, um estrabismo não é só uma questão estética, também ele pode ter, pelo menos, repercussão funcional e, portanto, sempre que há um estrabismo é para referenciar ao oftalmologista pediátrico, o estrabologista quase sempre. Estrabismo é exatamente o quê? O estrabismo, por definição lata, é um desalinhamento dos eixos visuais, ou seja, é quando os dois olhos não estão alinhados no mesmo objeto. Como eu acabei de referir, isto não é meramente uma questão estética, isto porque quando o estrabismo se desenvolve na criança, ou a criança nasce com ele, ou surge, como mais frequentemente é nos primeiros anos de vida, o estrabismo pode levar à ambliopia porque, ao não estarem os dois olhos alinhados no mesmo objeto, por forma a não sofrer de visão dupla, o cérebro da criança elimina a imagem do olho que está desviado. E ao eliminar a imagem significa que também não está a estimular cerebralmente esse olho. E, portanto, podemos ter uma ambliopia pelo estrabismo. Nós chamamos de ambliopia estrábica. É a segunda maior causa de ambliopia. Portanto, os seus pais lá em casa estiverem atentos e virem algum desvio ao nível anatómico mesmo, ou para fora ou para dentro, não é? Porque o estrabismo pode ser para os dois ângulos, devem logo e sem hesitar marcar uma consulta, não é? Exatamente. Há uma parte que o estrabismo também pode ser vertical, não apenas no plano horizontal. Também pode ser vertical. Exatamente. Um olho pode estar mais acima do que o outro, também uma patologia que nós vemos com alguma frequência. Claro, o estrabismo, sempre que é notado ou percebido, deve ser sempre esclarecido em consulta de oftalmologia pediátrica. Embora, felizmente, há muitos casos em que aos pais e aos pediatras mesmo, a outros médicos, outros colegas, parece que há um estrabismo, mas na realidade às vezes não é. Nós chamamos um pseudoestrabismo. Nem sempre se confirma, mas sempre que há essa suspeita, pelo menos, claro que todos eles devem ser referenciados à consulta e observados em consulta por um especialista da área. A miopia pode nascer também com os bebés? Desenvolve-se também? Como é que os pais também podem perceber sinais?
A miopia é um dos 3 erros refrativos possíveis, portanto, temos a miopia, o astigmatismo e depois aquele que é menos conhecido, que é a hipermetropia. A miopia, de facto, pode nascer com as crianças, mas não é o mais frequente. O mais frequente é que se desenvolva depois durante o crescimento. É uma questão multifatorial, portanto, a história familiar é importante, mas depois o nosso comportamento, os hábitos que temos também podem condicionar um desenvolvimento mais precoce e uma progressão também ela mais grave da miopia. A miopia, em termos clínicos, era isso que eu ia dizer, em termos clínicos, manifesta-se na pessoa com sintoma de dificuldade em ver ao longe, porque a miopia permite ver muito bem ao perto. Portanto, se der algum sintoma na criança, a miopia dará alguma noção dos pais que a criança poderá não ver bem a alguma distância, não é? Para além da miopia, já falamos do estrabismo, que outras patologias e que outros sinais podem dar o alerta às famílias para fazer uma consulta? Fora do rastreio, porque o rastreio, lá está, é da opinião do Dr. Ricardo e de vários oftalmologistas que já por aqui passaram, que pelo menos até aos 2 anos, de facto, se deva fazer o rastreio. Até aos 4, no limite, como eu costumo dizer, idealmente aos 2. Assim, a patologia mais frequente na criança baseia-se, por um lado, no estrabismo e, por outro, nos erros refrativos, no qual a miopia se inclui. A miopia, então, a dificuldade em ver ao longe, cada vez ela mais prevalente no nosso mundo ocidental, associado aos nossos hábitos, associado a esta era digital que nós agora enfrentamos e neste último ano também, não menos importante, ao confinamento que nós sofremos e, portanto, até à parte nesse âmbito é que um fator de risco muito bem estabelecido para a miopia é a pouca atividade exposta à luz natural. Portanto, pouca atividade ao ar livre favorece o desenvolvimento da miopia. É por esse aspecto que, por exemplo, não só, mas também que em países asiáticos é extremamente prevalente a miopia. Basta ver que, em média, um aluno do básico passa cerca só de 30 minutos ao ar livre, em contraponto, por exemplo, em países como a Austrália, em que a prevalência da miopia é muito mais baixa, porque a exposição à luz natural é muito mais longa. Portanto, isso é um fator de risco que está bem estabelecido e, portanto, devemos, não só pela saúde ocular, mas pela saúde em geral, proporcionar sempre atividades ao ar livre que são altamente benéficas, embora este ano, como eu digo, foi um ano complicado nesse âmbito e continua a ser, porque nós temos algumas restrições naquilo que é a ida para fora de casa. E depois temos os outros comportamentos um bocadinho mais obrigatórios do que eram, porque a verdade é que as crianças têm que estar mais obrigadas a estar em frente aos ecrãs. Também já percebemos que um bom conselho para as crianças que estão em telescola, vamos dizer assim, escola online, podem e devem, de vez em quando, nem que seja uma janela, nem que seja uma varanda, nem que sejam uns 5 minutos cá em baixo, mas essa luz natural vai ajudar muito a tentar que os danos não sejam tão grandes. E não só pela luz. Há uma sensação também muito forte, não acho que seja tão forte, a evidência não vai nesse sentido, mas também é bastante importante, que a atividade de perto, sustentada e prolongada no tempo, portanto, a uma distância de 30 a 47 centímetros, está associada também a uma prevalência maior de miopia. Portanto, é fácil de depreender que num ano e numa era em que o telefone, o tablet, até mesmo o computador são uma realidade que não podemos contornar, a miopia também tem sido afetada em termos de progressão e também de incidência de forma mais vincada. Para além dessa questão, temos a questão também da fadiga ocular, que muitas vezes está associada ao abuso, às vezes obrigatório da tecnologia e, portanto, alguns dos conselhos para que isso passe de forma mais leve é, de facto, as pausas frequentes, porque nós estamos a focar objetos muito próximos, nomeadamente o telefone, o tablet, o computador, não relaxamos o músculo de focagem e, portanto, acabamos por fatigar muito os nossos olhos com isso. Porque aí há dois fatores, não é? É essa focagem, não é? Que a pessoa tem que ter essa atenção e esse esforço muscular, mas exatamente, é também a luminosidade no caso dos ecrãs, não é? Sim. Não é a mesma coisa estarmos a forçar a ler um livro e estarmos a ler um texto. Não é exatamente a mesma coisa, até porque no espectro da luz visível os ecrãs têm muita luz azul, portanto, a luz azul está de forma razoavelmente bem documentada, também associada a várias patologias oculares e pode interferir inclusivamente até com o sono, pela produção diminuída de melatonina. Portanto,
Nós devemos evitar, e isso é modificável hoje em dia também nos ecrãs dos nossos dispositivos. Portanto, para além da questão da proximidade, tem a ver também com o tipo de luz a que nós estamos expostos e que não devemos, portanto, devemos evitar estes dispositivos muito próximos da hora de dormir. Também neste âmbito, não menos importante, dizer que a Associação Americana de Pediatria acho que é a associação que melhor define aqui, em termos com rigor, o número de horas que nós devemos usar, as crianças devem usar estes dispositivos. Eles dizem que até aos 10 anos nenhuma criança deve tocar num telefone, num tablet, portanto nós agora, todos nós somos pais de crianças, estamos com os remorsos, não é? E a partir dos 2 aos 5 não deve exceder a 1 hora diária, não só pela parte ocular, mas pela saúde no seu global. Muito bem. Agora, dicas aqui práticas para os pais. Que sinais e sintomas, mas que sinais é que uma criança pode dar de que não está a ver corretamente ou que está com alguma dificuldade ou alguma forma de nós podermos tentar perceber se os nossos filhos estão a ver bem? As crianças podem dar sinais, melhor dizendo. Algumas até se podem queixar, podem-se queixar de dor de cabeça, podem-se queixar ativamente de ver mal, ou os pais ou os professores notarem isso. Mas a mensagem... Muitas vezes é quando se vai para a escola, não é? Ou que quando... o professor dá conta e os pais antes não tinham dado conta. Sim, ou as crianças são colocadas nas cadeiras individuais e começam a perceber que não veem bem para o quadro. Exatamente. Aí há muitos casos desses, claro, que só são detectados na idade já escolar. Exatamente, mas eu queria inverter um bocado o raciocínio porque... Aí já muitas vezes ou as crianças não dão sinais ou os sinais são relativamente inespecíficos. Uma queixa muito frequente na consulta, ou um motivo muito frequente de consulta, é o facto dos pais dizerem que os filhos se aproximam demasiado da televisão. E a maior parte das vezes não significa que vejam mal. Portanto, às vezes é difícil perceber se o sinal está associado de facto a uma dificuldade ou não. Portanto, é uma tendência das crianças de se aproximarem. Nós aí devemos tentar promover que haja uma distância. Exatamente, não é? E tentar perceber se há de facto alguma dificuldade. Mas invertendo novamente o raciocínio, como as crianças muitas vezes não se queixam e passa facilmente despercebida a dificuldade, a mensagem vai para o rastreio e para levar as crianças à consulta, mesmo que não haja nenhuma suspeita à partida. Por exemplo, piscar muito os olhos. Piscar muitos olhos é outro motivo frequente de consulta, mas normalmente está associado a um tique, que nós chamamos de um tique. Pode ser um tique, não é? Pode ser um tique e a mensagem que nós damos na consulta é para tranquilidade, para tranquilizar os pais, e uma mensagem importante, uma dica importante é que os pais não digam para as crianças não repetirem o tal tique, porque normalmente desaparece com a mesma rapidez e facilidade. Não pisques tanto os olhos, não vai ajudar. É fazer de conta que não vemos, que aquilo naturalmente irá desaparecer. Normalmente está associado a períodos de maior ansiedade, algum desequilíbrio emocional, alguma mudança de escola, portanto pode surgir quer na idade pré-escolar, quer na idade escolar, e portanto é extremamente frequente, mas normalmente é completamente benigno. Depois há aquelas situações emergenciais relativamente às crianças, nomeadamente o que é que pode acontecer ou para que é que o Dr. Ricardo é mais solicitado numa situação assim de emergência? Assim, muitas vezes os pais, de repente, um olho vermelho pode significar o quê? Pode significar uma panóplia muito diferente de coisas. Normalmente, à cabeça, temos as conjuntivites, quer infecciosas, quer não infecciosas, nomeadamente alérgicas, que são também eles, claro, principalmente a alérgica na primavera e no outono, um motivo muito frequente de consulta. Mas normalmente não está associado a patologia grave, a não ser que seja uma uveíte, uma inflamação intraocular, que normalmente estará associado à patologia sistémica da criança e, portanto, que nos leva a fazer uma investigação maior. Mas pronto, é relativamente raro e ainda bem na idade pediátrica a questão da uveíte. Outra patologia aguda que se surgir de forma relativamente súbita e que deve ser rapidamente esclarecida é a questão dos estrabismos. Um estrabismo que tem um início súbito e agudo deve ser esclarecido e pode haver necessidade de o tratar de forma mais urgente do que um estrabismo que não seja tão súbito. Portanto, qualquer alteração que tenha a ver com o olho ficar mais vermelho, muitas vezes também se forma um bocadinho da remela, não é? Uhum. E isso também pode ser um sinal de que alguma coisa não está bem. Sim, um olho vermelho associado a secreções, essa remela que está a referir, normalmente significa uma conjuntivite infecciosa e, portanto, terá que ser adequadamente tratada com colírio antibiótico e com tratamento tópico à partida será suficiente. Agora, como disse, temos que sempre fazer um diagnóstico diferencial do olho vermelho
vermelho, porque pode significar uma coisa muito ligeira e com pouca relevância, mas num outro extremo, no caso de uma uveíte, que é uma inflamação de dentro do olho, não à superfície, poderá significar coisas mais graves, quer para o olho, quer para a saúde sistémica global da criança. E, portanto, na idade pediátrica, durante muito tempo, e é natural que a primeira pessoa a quem os pais liguem, a família ligue, seja, obviamente, a figura do pediatra. Mas também a pediatria está muito sensibilizada para o facto de haver esta subespecialidade que pode ajudá-los de imediato também no que diz respeito a doenças do olho. Claro, exatamente. Nós temos uma articulação perfeita hoje em dia, muito boa, com os pediatras, quer no hospital público, quer no sistema privado, quer a nível pessoal, acabamos por depois também claro. Contactar por causa de partilharmos, entre aspas, os mesmos doentes e, portanto, acabamos por ter facilidade de contacto e para esclarecimento de dúvidas, às vezes ao minuto, portanto não há um problema hoje em dia. Muito bem, em relação à pandemia, vamos só concretizar e finalizar com alguma mensagem que queira deixar às famílias, no sentido de, primeiro, não terem medo do rastreio e não deixarem de fazer rastreio por causa da pandemia e também algum conselho que queira deixar relativamente à saúde ocular. Em relação ao rastreio, portanto, aqueles timings que nós preconizamos como ideais, os 2 anos ou no limite os 4 anos, devem manter-se. A questão pandémica é claro que requer um cuidado adicional, mas a ida ao hospital e aos consultórios é perfeitamente segura e, portanto, não devemos deferir aqui um bocado aquilo que é o rastreio ou a ida ao hospital por causa da pandemia, isso é um erro. No que diz respeito a dicas agora em confinamento, portanto, é sempre que possível e com responsabilidade praticar alguma atividade ao ar livre, nem que seja um curto passeio, faz bem a tudo, incluindo também aqui